Nesse vídeo, eu quero falar para você sobre o projeto de Jesus. Mas antes de começar a falar, eu quero pedir para você já se inscrever no meu canal, deixar o seu like, curtir, compartilhar e ficar até o final, que eu quero orar por você. Meu nome é Kelly Alves. E o texto de hoje é o texto que fala sobre o caminho de Emaús. Está no livro de Lucas, no capítulo 24, de 13 a 35. E diz que os discípulos, dois discípulos, quando se aproximavam da aldeia, Jesus vinha caminhando com eles, mas eles não tinham reconhecido. Ele fez menção em passar adiante. Só que aí os discípulos os constrangeram dizendo: fica conosco porque já é tarde, o dia já está terminando. E aí Jesus entrou para ficar com eles. E quando eles estavam na mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E aí eles abriram os olhos e reconheceram. Mas aí Jesus desapareceu na presença deles. E na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, de onde eles estavam vindo. Então eles acharam reunidos outros discípulos e alguns outros com eles. E aí os dois contaram para os outros discípulos o que tinha acontecido no caminho e como foi que eles reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. E esse momento, é muito famoso. É o momento da Santa Ceia. E aí, o que significa isso? Eles tinham acabado de voltar de Jerusalém. E a ressurreição de Jesus, ela nos ajuda a sair das prisões de Adão, que foi o primeiro homem pecador, e nos capacita a recebermos em nosso corpo a liberdade e as forças espirituais de Jesus. Nós temos a natureza humana, as forças de Adão e Eva, que representam o homem frágil, que foram recuperados por Cristo. O pecado, ele tira a nossa inteireza, ele nos quebra. E toda vez que nós decidimos vencer as forças de Adão, as forças do homem, e assumirmos as forças de Cristo. Só que muitos religiosos, muitos, tiveram um discurso errado, que eles interpretaram de maneira errada o contexto em que Jesus se fez presente e colocaram muita culpa e peso nos corações humanos e fizeram muitas pessoas se matarem espiritualmente porque foram apresentados a um Deus cruel, carrasco, muito pior do que nós. Quantas vezes, gente, um discurso religioso foi causa de queda para muitos por não basear-se na verdade. Nós temos acesso à verdade através de Jesus Cristo, que é a verdade e a vida, que nos deixou o Espírito Santo, esse Jesus que caminha ao lado dos dois discípulos de Emaús, que voltavam para casa decepcionados. Sabe por quê? Porque eles esperavam que Jesus, naquele dia glorioso, no dia da ressurreição, da Páscoa, derrubasse as forças do Império Romano e estabelecesse o reino de Deus que ele tanto falou. Jesus pregou o tempo todo o conceito de reino de Deus e os próprios discípulos não entenderam o que isso significava, porque eles achavam que era um reino político. E Jesus percebeu que esses discípulos de Emaús estavam tristes quando ele caminhava junto deles, porque ele se interessava por quem estava triste, porque ele se interessa por você e ele queria saber se poderia fazer algo. E aí os discípulos contaram para ele da decepção que eles estavam vivendo. Eles achavam que Jesus ou ia se associar aos políticos poderosos ou que Jesus ia mandar matar todo mundo e estabelecer um novo governo. E essa história era até confortante. Acreditar que o Salvador da pátria iria libertá-los dos impostos pesados do Império Romano, que eles teriam uma sociedade mais justa. Gente, mas Jesus não estava falando de matéria e nem do poder humano em dominar outras pessoas, em dominar as vidas. Jesus falava do poder que nos capacita a nos sentirmos livres quando estamos sobre algum período de escravidão. O reino, Jesus falava, é esse reino que podemos habitar através do nosso pensamento, do nosso coração, que nos leva a transformar as realidades que estão ao nosso redor. Porque onde existe um humano, uma pessoa convertida pelo cristianismo, ali está a justiça,
a bondade, a igualdade. E o reino de Deus só vai acontecer entre nós quando o reino de Deus acontecer em cada um de nós. E como que eu vou falar daquilo que é grandioso no mundo se eu não aplico na minha realidade? O reino de Deus é um projeto de vida interior. Jesus pregava um reino de poder espiritual. Pense nisso. Pense nisso, olhe para dentro, olhe para você. Eu quero orar nesse momento. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela tua obra nas nossas vidas. E eu clamo a ti, para que o Senhor nos capacite, Senhor, a olharmos para dentro e a descobrirmos que tudo começa dentro de nós. Que as maiores dificuldades, Senhor, é como nós enxergamos toda e qualquer situação. Senhor, capacita-nos, Senhor, a tirarmos as nossas máscaras, Senhor, a sermos a nossa essência, Senhor. A essência de Adão e Eva antes de pecarem, Senhor. Senhor, nos capacita a sermos livres através do reino de Jesus, através desse reino espiritual. Porque, como disse essa mensagem, a nossa mente e o nosso coração nos capacitam a enfrentar toda e qualquer situação. Então, Senhor, eu clamo a Ti, para que esse que me assiste ou me ouve seja tocado a tempo e a fora de tempo por essa mensagem e se sinta livre, se sinta perdoado, se sinta acolhido e sinta que o Senhor tem interesse pela vida dele, assim como teve pela vida dos discípulos de Emaús e todos aqueles que se achegaram a Ti. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir também uma bênção especial para todas as mães nesse dia e para todos aqueles que por algum motivo não têm suas mães por perto. Que o Senhor abençoe cada coração com sabedoria e amor para o dia de hoje e para os que virão. Em nome de Jesus, amém.